1, 2, 3, 4. Allez les filles. Eu acho que o dinheiro dá uma aura de interesse. Quer dizer, eu nunca escolhi também pelo dinheiro. Me interessa a cabeça, o que se discute. Os homens que eu escolhi, muito diferentes entre eles, e os ambientes deles eram sempre muito interessantes, que eu aprendia alguma coisa. Os ricos de hoje, alguns, eles me parecem tão antiquados. Eles estão vivendo numa bolha, mas estão lá. E a gente vai e aproveita da casa deles, o olho fica encantado com as louças que eles têm, aquele requinte, aquela multidão de flores, que aliás é uma coisa brasileira, eu nunca vi tanta flor nas decorações, flor rara, flor extraordinária. Que são fortunas, é. Não é só isso, você sabe aquela coisa? Te conto. São uma coisa assim que eu estou apreciando, porque eu não sei quando vai ter, quanto tempo mais vai ter isso e para quem, né? Porque eu estou tendo a chance de poder vai continuar tendo participar. Sempre. Bom, eu nunca julguei cafona, sabe por quê? Porque se não tiver isso, não tem o resto. Sempre houve alguém que teve esse apogeu de riqueza, de bem-aventurança, de, sei lá, que é um pouco exagerado. Eu acho exagerado porque deve ser também trabalhoso tocar aquilo. Me parece um pouco antiquado, porque hoje a massa está vivendo de um outro jeito. Então, ficou uma espécie de torre de marfim, entende? Mas nunca me atraiu um grupo que é só rico. Mesmo porque eu estou sempre pobre, mesmo que eles me convidam perto deles. Então, o que eu, sabe? E ver as focas nos Galápagos, eu não estou nem aí de barco. E para não sei o quê. Tartaruga, nos Galápagos assim, são mas tartaruga. enfim, tartaruga. Bem, obviamente eu quero viajar, que é uma coisa que eu sofro muito quando eu não consigo sair. Eu não sofro nada se eu não viajo. Ah, eu sofro. Eu viajo por aqui mesmo. Porque eu acho que a viagem está tão relacionada ao Ulisses, né, de James Joyce. Você pode viajar à vontade dentro de você e você faz viagens maravilhosas. Todo mundo me diz, ai Marilu, você nunca mais viajou, nunca mais tirei férias. Isso faço mal. Agora vou começar a tirar. Mas eu não me queixo, ai, não viajei. Não, eu sinto falta. Não sinto falta. Eu começo a ter Eu gosto de viajar, gosto. Gosto muito. Bom, mas também porque sem dinheiro você não vai para lugar nenhum. Então, sabe, quando é zero dinheiro, é que a gente está falando relativo, né? Porque eu estava pendurada, mas assim mesmo tinha um emprego que me mandava para a Europa. Eu era financiada pela empresa, ia no hotel de meta, mas tudo bem, eu aprendi a viajar desse jeito. E, enfim, mas sempre eu tive a possibilidade. Não, a questão que a gente tem a mais, infelizmente, do que a maioria aqui e tal, e que eu acho que é cultura e aquilo que a gente herdou também de conhecimento, sabe? De tantas mudanças, eu acho. Nem né? só, porque os teus pais já vinham com uma cultura. Vinha. O Fabrício tinha uma cultura de família, Tinha. Gostando ou não, você assimilou. E eu a mesma coisa, por mais que eu achasse chato e tal. Mas tinha um avô que era um aventureiro, que tinha feito 1000 coisas e tinha conhecimento. Meu pai, com sei lá, era um dicionário de coisas e tal. E
o fato de a gente ter visto coisas a vida inteira, o dinheiro que não era que a gente gastava loucamente, mas a gente viajou o tempo todo. E não só a gente viajava, como chegava nos lugares e entendia aquilo que estava vendo, que já é alguma coisa, entende? Tinha os pais que diziam, você está vendo isso aí? É como minha iniciação estética com o Wesley, que falou, me sentou na cadeira, na frente de uma outra cadeira. E falou, você está vendo aquela cadeira? Estou vendo. Agora enxerga. Então, mas é esse negócio a mais, que você tinha gente por todos os lados que tinham informação e cultura, e você, a curiosidade necessária também, porque também ajudou. Mas isso, você viajava todo ano, bem ou mal, uma vez por ano, minha mãe me dava uma roupa de alta costura, por quê? Não era só porque eu queria sair bonitinha, porque ela sabia que eu ia aprender. E tinha transformado numa indústria têxtil, que era um milagre naquela época, fazendo seda pura. No Brasil só tinha chita e algodão. Em 46, 47, ela foi pioneira no Brasil. Então, eu tinha mais, era obrigação. Eles foram ganhando aqueles negócios, mas todo o dinheiro que a gente ganhava, eles capitalizavam na nossa educação. Então, o Alessandro e eu somos super informados. Não é culto, dizer assim, né? Mas o tempo todo era isso. E minhas filhas igual, porque você sabe que elas são super curiosas e sabem das coisas. Meus netos igual. Mas eu não tenho um histórico como o teu. Meus pais não puderam fazer isso por mim. Eu fui aprendendo com a vida, aprendi sozinha, quis estudar. Porque eu não tinha tudo isso em casa. Meus pais não eram tão cultos. Eu vou te contar, quando a gente chegou, a gente foi para casa de aluguel de favor de outra pessoa. Depois, a gente morava num geminado, eu via minha mãe trabalhando noite e dia. Porque ela ia para a fábrica, inventou aquela coisa. Mas tua mãe era uma empreendedora, a minha não era. Oba, Marilu, como estás? Estou bem. E aqui sente, né, Constância? Espera. Você me mandou 3 pontinhos, eu não sei. Não, né? as pontinhas esqueci. Viu errado. Tudo que eu vou escrever está errado, tá? É, mas vai ser divertido decifrar. Ah, tá bom. Não, eu respondo. Eu vou escrever mais uma coisa. Tá, por favor. Aí você lê. Pode contar para eles, porque senão não tem a menor graça. Entendeu? Não sei. Não tem acento, tá? Mas isso é uma fofoca histórica. Pode falar também. Eu não viajo, então não tenho esse tipo de história. Não! Você me manda merda, mas manda na voz, porque senão eu vou esperar até amanhã. Não precisa ser correta, vai. Eu quero ser mais romântico, entendeu? Então lê com voz romântica. Sabendo que sei e sabendo que sabes. E o que não sabes? E o que não sabemos? Ambos saberemos se somos sábios, sabidos ou simplesmente saberemos se somos sabedores. Ah, muito bem. Allez les filles.